Como estão as disputas pelos direitos de transmissão dos principais campeonatos internacionais dos próximos anos? Essa e outras dúvidas aqui da comunidade do canal, você confere a partir de agora no Alan Explica. Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos ao retorno do quadro Alan Explica. O blog do Alan Simão, como você sabe, é um canal especializado em direitos de transmissão e mídia esportiva. E aqui você sempre sabe onde o seu time joga. Nesse quadro, que fez muito sucesso aqui no canal, em 2022, eu respondo as perguntas dos nossos inscritos. Nessa primeira edição, especialmente estão perguntando os participantes do nosso clube de membros, o pessoal que está ajudando a bancar, a manter esse canal. E se você quiser fazer parte dessa comunidade também, é só clicar no botão Seja Membro e conhecer cada um dos nossos 4 planos e as suas respectivas vantagens. Vale a pena ser membro para manter esse trabalho no ar, afinal de contas, o blog do Alan Simão é muito necessário nesses tempos em que você não faz a menor ideia de quem vai transmitir o jogo do seu time, afinal de contas são vários canais, streamings e tudo mais. Mas vamos começar com a primeira pergunta enviada por um membro do canal aqui nesse quadro de hoje, que é a pergunta do Flávio Barbosa. Afinal, por que as outras emissoras, abertas e fechadas, ainda não fizeram propostas para a transmissão da Copa, já que não existe mais a exclusividade da Globo? Flávio, não fizeram propostas porque não se interessaram ainda pelo direito de transmissão. Isso é uma questão que a gente vai aprofundar ao longo dos próximos anos. Eu acho que quando as emissoras de televisão, do tipo Record, SBT, Band, vem uma situação na qual não existe mais exclusividade da Copa, mas você já tem a Globo fazendo, aí bate aquela história, será que vale a pena eu entrar também? Porque vai custar caro, porque eu vou ter que conquistar patrocinadores e porque a audiência vai grande parte dela para a Globo. Será que a gente consegue imaginar lá em 2026, por mais que seja na Copa do Mundo de Estados Unidos, México e Canadá, com um fuso horário melhor, né? A gente deve ter jogos aqui de tarde e de noite. Um jogo da seleção brasileira, por exemplo. Quantos desses 50 pontos vocês acham que vão continuar com a Globo e quantos deles vão para outros canais, como a Band, como a Record ou o SBT? E se todas elas comprarem, então? É muito mais complicado, né? Todo mundo sabe que há uma concentração de audiência e de investimento publicitário na Globo. Hoje eu não vejo esse movimento acontecer por justamente falta de interesse das emissoras. O que não é inédito, né? Vamos lembrar que para as Olimpíadas de Tóquio, qualquer emissora aberta já poderia ter comprado e ninguém comprou. Para Paris 2024, a mesma coisa, e até agora nada de interesse de ninguém. E agora chegamos à pergunta do Nery Silva, né, que é: como estão as negociações dos direitos de transmissão da UEFA Champions League, Eurocopa, Mundiais de Clubes e Copas do Mundo? Nery, estão paradas. A gente está sendo feito de bobo pelas negociações ali da UEFA, né? Tanto a Champions League como a Eurocopa, a Champions desde o mês de março, ou seja, no momento em que eu estou gravando e editando esse vídeo, nós estamos próximos de completar 4 meses sem qualquer resposta, embora nos bastidores praticamente todo mundo já saiba que a Warner, dona da TNT Sports, vai ganhar a exclusividade. Eles estão tentando contornar isso para colocar um canal aberto, porque os patrocinadores da UEFA querem a exposição na TV aberta brasileira com seu alcance de milhões e milhões de pessoas. Eurocopa, até agora nada, mas está em licitação também. A Copa do Mundo, a FIFA pode vender para quem ela quiser. 2030 ninguém comprou ainda, 2026 está com a Globo sem exclusividade e, como eu falei na pergunta anterior, as outras não compraram porque não quiseram. O Mundial de Clubes, em 2023, está no pacote que a Live Mode tem o direito de vender, então é ela que vai fazer a negociação e eu imagino que, assim como foi nos últimos anos, as emissoras de televisão vão ficar esperando quem vai ser o campeão da Libertadores, porque dependendo se for um ou se for outro, tem um preço ou outro também. Então, o Mundial a gente não faz a menor ideia de onde vai ser transmitido ainda esse ano. Para a Copa do Mundo de Clubes de 2025, também não sabemos nada, a FIFA não abriu nenhum processo de licitação até o momento. Mundial de Clubes em 2024 a gente nem sabe se vai ter ou se já vai ser um novo formato lá, entre os campeões continentais se enfrentando para ver quem vai pegar o europeu na final. Mas no geral é isso. Aqui no canal a gente sempre traz notícia quando tem uma informação nova para vocês, beleza? Eu não escondo nenhuma informação não, pode ficar tranquilo. Pergunta do Renan Felipe, é sobre Libertadores. Se a Globo escolher mesmo o jogo do Palmeiras contra o Atlético Mineiro, na visão do mercado publicitário, é mais vantajoso uma audiência de 25 pontos em São Paulo do que escolher o Flamengo e o Olímpia e fazer 40 pontos no Rio de Janeiro? Bom, Renan, ninguém falou que vai fazer 40 pontos no Rio de Janeiro e nem 25 pontos em São Paulo, mas primeiro, não é por aí a conta que a Globo vai fazer. A conta que a Globo vai fazer tem vários fatores. Por exemplo, nacionalmente o Flamengo tem mais torcida que Palmeiras e Atlético Mineiro. Mas você está falando de 2 mercados publicitários muito fortes, São Paulo e Belo Horizonte. O Rio também é muito forte, mas até aí 2-1 para o confronto entre Palmeiras e Atlético Mineiro com São Paulo e BH, né? E tem também uma predição do que você acha que vai acontecer com o jogo quando você pega para transmitir.
Você olha para Palmeiras e Atlético Mineiro, você imagina um dos dois times matando no primeiro jogo e deixando o segundo como um amistoso de luxo, ou você imagina dois jogos pegados, às vezes dois empates, como já aconteceu nas duas últimas edições da Libertadores, em semi e em quartas de final, e aí tudo indo para realmente a decisão no finalzinho, talvez nos pênaltis, né? Em 2021 não tinha ainda a questão do gol fora não valer em dobro, por isso o Palmeiras passou, mas em 2022 eles foram para a decisão por pênaltis. E Flamengo e Olímpia? Por mais que o Olímpia tenha chegado como primeiro lugar no grupo, o Flamengo está em evolução, o São Paulo está fazendo o time começar a jogar bem, vem como segundo colocado, mas vai jogar o primeiro jogo no Maracanã, vai jogar a primeira partida em casa. Você imagina que vai ser um confronto equilibrado também? Se ela pegar um Flamengo e Olímpia, ela vai ter um jogo bom, forte de audiência, tanto na ida como na volta, ou o Flamengo vai matar o jogo no primeiro, já de cara no Maracanã, e aí na volta só os flamenguistas de fato vão assistir, ninguém vai nem perder tempo secando porque não vai ter graça. Nada contra o Olímpia do Paraguai, não. Mas isso já aconteceu contra o próprio time, né? Nas quartas de final, por exemplo, da edição de 2021, o Flamengo goleou o Olímpia logo de cara, passou, não teve nem graça. Contra o Barcelona de Guayaquil também teve pouca graça na semifinal de 2021. E no ano passado, na semifinal contra o Vélez Sarsfield, o Flamengo goleou fora de casa logo no jogo de ida, também não teve graça nenhuma. E em todas essas vezes, o SBT, que era o então detentor do direito de transmissão, se deu muito bem porque não pegou um jogo, um amistosão de luxo na volta. Pergunta sobre a audiência agora, do Felipe Pinho. Alan, eu sou de Belém. Quero saber como eu faço para colocar minha televisão para que ela esteja no medidor de audiência. Precisa de algum aparelho? Felipe, você precisa ser sorteado pelo Ibope para receber um aparelhinho que é o chamado People Meter, né? Que é um aparelho de medição. Essas pessoas são sempre sorteadas, escolhidas, elas ficam durante um tempo, depois o Ibope renova a amostra, mas não é qualquer um de nós que pode escolher ter um desses, não. De vez em quando algum gaiato sobe uma foto aí do aparelhinho que tem em casa, mas não pode mostrar não, tá? Tem um contrato de confidencialidade, então se você tem esse aparelho em casa, você não pode falar para todo mundo, porque se cada pessoa saísse falando, era muito mais fácil para as emissoras de televisão chegarem na casa da pessoa e falar, ó, quanto você quer aí para ficar ligado na minha emissora o dia inteiro? Isso poderia acontecer. Então, para evitar, há uma cláusula de confidencialidade, então não rola esse tipo de coisa e você não pode escolher estar com o aparelhinho na sua casa, você tem que ser sorteado para a amostra do Ibope. Ainda na linha de Ibope, pergunta do Alexandre Andrade. Por que não temos acesso aos dados do Ibope de maneira fácil? Se eu quiser comprar os dados, eu consigo? Custa caro? Quem consegue comprar por meio de uma assinatura são as emissoras de televisão. E aí elas passam a ter a informação em tempo real, passam a ter os dados consolidados, recebem todos os relatórios de audiência, mas nós, meros mortais, temos que pedir sempre as informações para o Ibope e vem só aquele consolidadão com o top 10 da semana. É uma questão muito mais complicada, né? Nós que trabalhamos com isso não pegamos dados sempre com o Ibope, a gente pega com as nossas fontes dentro das emissoras. São sempre fontes, como o nosso trabalho é de jornalismo, que nos fornecem isso. Os dados antigos que eu trago aqui no canal, e que infelizmente pouca gente gosta de ver, porque eu gostaria de fazer mais vídeos assim, esses são fruto de uma pesquisa no acervo da Unicamp, que possui dados dos anos 80, 90 e comecinho dos anos 2000 até 2002 ali, tem dados para a gente poder ver. Então não, você nem eu, a gente não pode simplesmente assinar os dados do Ibope, pagar para ter o nosso tempo real aqui o tempo todo. Bem que eu queria ter acesso a esse tempo real o tempo todo. E agora o Renato Cruz manda uma pergunta sobre a Major League Soccer, mas ele pergunta assim, por favor, explica como funciona a Major League Soccer, já que o Messi vai para lá. Acharia legal saber mais sobre, ouvi dizer que não tem rebaixamento. Renato, é uma pauta que eu acho que vai fazer mais sentido a gente fazer lá no Estúdio Alan, principalmente quando o Messi for estrear na competição. Acho que aqui um canal de mídia esportiva não vale sempre a gente ficar falando sobre formatos de competição e tal, mas o que eu posso te dizer é, não tem rebaixamento de fato, é uma competição que segue o padrão das ligas norte-americanas, as ligas dos Estados Unidos sempre passam por esse modelo comercial de você ter a representatividade das regiões, então eles não gostariam de ter, por exemplo, um Brasileirão, como a gente tem aqui, com uma concentração de clubes em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, alguns estados do Nordeste só, alguns estados do Centro-Oeste. Eles não gostariam de uma coisa assim, então eles procuram sempre ter representatividade de várias regiões, mesmo que isso signifique não ter vários clubes e várias rivalidades locais, mas eles querem sim sempre ter essa representatividade garantida e aí não vai ficar rebaixando e subindo os clubes, é no modelo de franquias. Isso não é nenhuma novidade, NBA é assim, NFL é assim, outras competições dos Estados Unidos sempre foram assim também. Para não perder o nosso rumo aqui do canal de mídia esportiva, essa competição é exclusiva da Apple TV, um contrato de 10 anos que começou a valer agora em 2023, então vai longe. Para a MLS aparecer na TV aberta ou mesmo na TV paga,
vai ter que comprar da Apple, a Apple vai ter que topar vender, e aí quem quiser comprar vai ter que topar pagar o que eles quiserem. E olha, o contrato que eles têm lá fora é bilionário em dólares, então vai ser um pouco mais difícil, mas não estou descartando nada. Pelo menos tem jogos de graça no Apple TV, tá? Alguma coisa você consegue assistir, faz o cadastro lá, é de graça. E agora você também pode mandar a sua pergunta para as próximas edições do Alan Explica. Manda com a hashtag Alan Explica, sempre acompanhada a sua pergunta. Ela pode aparecer em um vídeo desse formato, ou de repente eu posso te responder no formato short. Se for uma pergunta curtinha, com uma resposta, uma explicação razoavelmente fácil, eu subo um short aqui, coloco a sua pergunta lá, acho que eu posso responder até automaticamente, e aí você participa aqui com a gente, beleza? Quer ser um membro do canal? Tem o botão Seja Membro aí. Se você não puder colaborar, você me ajuda demais se deixar um like nesse vídeo e compartilhar o link com seus amigos no seu grupo de WhatsApp. Posso contar com a sua ajuda? Então eu te espero aqui no próximo vídeo. Este é o blog do Alan Simon, o canal da mídia esportiva. Valeu!